Pronto, tô gravando agora. E agora eu vou apresentar. Me falem aí se dá pra ver, peraí. Estão vendo? Eba, muito bem, obrigada. Bora, ótimo então. Ai, que bom, graças a Deus. Já tava em pânico aqui. Então tá bom, então bora. Depois aí de um trabalho. Separação de misturas, cai no vestibular, importantíssimo. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar coisas gerais aqui, né? Só para um geralzão. Os processos de separação de mistura não alteram a composição das substâncias, ou seja, eu posso ter várias coisas dentro de um becker, de um copinho, entre aspas, e eu vou querer separar lá X, Y e Z. Eu posso fazer o que for para separar, que ele não vai mudar as substâncias daquelas coisas que estão ali dentro, tá? Então, as separações de misturas, elas só separam, elas não mudam quimicamente nada na composição das substâncias. A segunda bolinha aqui é que nem sempre um método de separação ela é suficiente para separar todos os componentes de mistura. Aí eu coloquei aqui o exemplo de areia, água e açúcar. A areia, água e açúcar dentro de um becker. A gente sabe... Oi? Ah, não tem problema. A areia, água e açúcar. A gente sabe que a água e o açúcar, quando a gente mistura, o açúcar se dissolve na água. Então, fica meio que uma coisa só, né? Entre aspas. E a areia, ela não se mistura. Então, nós temos 3 componentes, mas nós temos uma mistura homogênea, que a gente falou na aula passada, e a areia lá, que dá uma mistura heterogênea. Mas dentro dessa mistura, a gente tem 3 componentes. Então, talvez um processo que eu utilize para separar a areia da água, não vai ser o mesmo para separar a água do açúcar, por conta do açúcar se dissolver na água. Então, é isso que significa. Então, às vezes, um processo só não é suficiente para separar uma mistura. A gente precisa de 2, de 3, de 5, enfim, dependendo de quantas coisas tem ali dentro, a gente precisa de bastante processos, tá? E a escolha dos processos de separação exige que a gente conheça as propriedades das substâncias, porque se a gente não conhece, a gente não vai ter noção e não vai saber o que a gente pode aplicar ali para separar aquelas substâncias, tá bom? Dúvidas podem perguntar, tá? No chat, no microfone, fiquem à vontade. Bom, geralmente a gente começa com o mais fácil e depois vai pro mais difícil. Mas eu quero começar com o mais difícil pra gente gravar bem, que é o que mais cai no vestibular, que são esses mais difíceis, entre aspas. E depois os mais fáceis no final, tá? Então eu mudei a ordem. Então primeiro a gente vai falar das misturas homogêneas. As misturas homogêneas, a gente pode usar os métodos de sólido líquido, de líquido líquido, de gás e gás, e esse asterisco aqui que é a cromatografia que a gente vai explicar daqui a pouco. Então a gente vai agora falar de todos esses processinhos que eu escrevi: evaporação, destilação simples, fracionada, liquefação, adsorção e a cromatografia, tá? Bom, primeiro, então aqui que realmente começa, até agora só uma introduçãozinha. Método do sólido líquido, então uma mistura de sólido líquido, tá? Mistura homogênea de sólido líquido. Primeiro processo, a evaporação. A evaporação, ela é, entre aspas, na verdade, todo mundo já conhece, né? Porque se a gente deixar, por exemplo, aqui no desenho é uma panela. Se a gente deixar uma panela no fogo, a água vai começar a ebulir e vai evaporar para a atmosfera, né? Mas o contexto, assim, realmente é
que através do aquecimento e da ebulição, o gás ele começa a ir para a atmosfera, a evaporar. A evaporação também pode acontecer se eu deixar, por exemplo, um copo de água em cima da mesa. Claro, a evaporação não vai acontecer em um dia, né? Tipo assim, se o copo estiver bem cheio. Mas, eu deixo o copo lá em cima da mesa e tá um dia assim muito quente, muito quente, muito quente. Se eu deixar logo cedinho e eu for ver o copo à noite, ele já vai ter dado uma diminuidinha, porque vai ter evaporado aquela água ali do copo. Se eu deixar lá 3 dias, 4 dias, uma semana, cada vez vai ficando menos, 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 e aí até acabar. Então, a evaporação é um processo simples, que pode acontecer naturalmente ou então com a ajuda de um aquecimento, tá bom? Aqui, a destilação simples. Então, vamos lá. Destilação. O que é isso? É um método que a gente utiliza para separar um sólido de um líquido, que a gente está falando aqui, lembra, né? De misturas sólido-líquido, tá? Mas por que a gente então não separa com só, pega lá o sólido com a colher e põe num potinho e deixa o líquido lá no outro? Porque a gente precisa separar assim, entre aspas, perfeitamente, não pode deixar nenhum resíduo e também a gente não pode perder nenhum resquício daquele líquido. Porque se eu pegar lá com uma colher e colocar num outro ambiente, num outro potinho, a gente vai estar trazendo um pouco do líquido também para o potinho, vamos estar deixando aquele resíduo lá no líquido, tá? Então, não serve isso, por isso que a gente tem a destilação simples. Então, vamos ver aqui como que ela funciona. Olhem o desenho aqui, tá? A gente tem aqui é o bico de Bunsen, né? Que é o do laboratório, mas pode ser o fogão, pode ser qualquer coisa, tá? A gente tem que aquecer, o importante é isso. Então, a gente aquece e a mistura, ela vai estar aqui, ó, nesse balãozinho redondo. Tá vendo que aqui tem um líquido meio cinza e umas bolinhas, assim, brancas, que é o sólido. Então, a gente tem que aquecer até o ponto de ebulição do líquido. Então, vamos supor que o líquido seja água, tá? Porque a água a gente conhece que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, tá bom. Então, vamos aquecer até os 100 graus Celsius. Quando chega nos 100 graus Celsius, ela vai começar a ebulir e aí vai começar aquelas bolinhas, sabe? Daí, a gente vai começar a subir aqui, tchuc, 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 as bolinhas vão começar a evaporar e aí vai subir até esse canalzinho aqui, ó, tá vendo? Que eu tô mostrando aqui com a setinha. Subir até o canal, tchuc, 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 ela vai passar por esse condensador, que vai condensar o líquido. Então, presta atenção. O que é um condensador? Eu aqueci aqui, né? Eu tinha um líquido. Aí, quando eu aqueci, ele virou vapor, certo? Então, eu não tenho mais líquido. Então, eu saí aqui, minhas bolinhas subiram até aqui e elas chegaram nesse condensador como um líquido. Como um vapor. Quando ela chega aqui no condensador como um vapor, o condensador faz esse trabalho de transformar novamente em líquido, para que a gente possa separar. Ele condensa o vapor em líquido e aí ele passa aqui, ó, nesse outro tubinho e cai aqui no Erlenmeyer, no frasquinho, tá bom? Daí a gente consegue separar o líquido que vai ficar aqui depois do condensador, nesse potinho, e aqui nesse balãozinho redondo vai sobrar o sólido que ficou, tá? Então, essa é a destilação simples. Vocês têm que se atentar ao modo de, tipo assim, o que é o condensador? Porque às vezes a gente fala assim, condensador, tá? Mas para que serve isso? Então, o condensador, ele serve para pegar aquele vapor que saiu ali do aquecimento e transformar em líquido novamente para cair ali no frasquinho, tá? Aí a gente consegue separar o sólido do líquido tranquilamente, sem ficar nenhum resquício. Tudo bem? Alguma dúvida ou tudo certo?
Belezura, então. Então, vamos para o próximo. Beleza, então vamos recapitulando. Aqui, ó, método sólido líquido, eu tenho a evaporação e a destilação simples, ok? Agora, a gente vai passar para o método líquido-líquido. Lembre-se que a gente ainda está falando de misturas homogêneas, ok? Então, bora. Aqui, a destilação fracionada, essa aqui cai toda hora. Então, vamos prestar atenção, gente. A destilação fracionada é parecida, tá bom? Com a destilação simples que eu acabei de explicar. A aparelhagem é a mesma, estão vendo no desenho aqui, ó. Então, os aparelhos são os mesmos. O que muda? Aqui, ó, a gente tem... Olhem aqui pro desenho. A gente tem a mesma coisa, ó lá. A gente tem um frasco, um balão de fundo redondo aqui, tchuk-tchuk. Aí aqui a gente tem um caninho, aqui a gente tem o condensador e aqui a gente tem outro trequinho para sair aqui o líquido, certo? Então, isso daí é igual da destilação simples. O que muda? Na destilação fracionada, a gente tem aqui, ó, no condensador, vou voltar lá para vocês verem. Tá vendo que nessa foto aqui, no condensador, eu tenho uma pontinha para cima aqui e uma pontinha para baixo aqui e não tem nada conectado, certo? Ok, isso na destilação simples. Já na destilação fracionada, nesse condensador, lá naquelas pontinhas, eu vou ter uma conexão de algumas coisas. Então, o que são essas coisas? Em uma das pontas, eu vou colocar um frasco que vai ligar até o condensador e vai entrar água. Então, em uma das pontinhas do condensador, eu vou estar colocando água lá dentro. E na outra pontinha do condensador, tá vendo? Vai ser a mangueirinha que vai sair a água. Professora, como assim? Então, vamos supor, eu tenho um líquido aqui. Eu quero separar dois líquidos, certo? Estamos falando de métodos de líquido-líquido. Então, tá, agora não é tão mais fácil, porque o sólido era só a gente aquecer o líquido e deixar o sólido lá. Agora não, nós temos dois líquidos. E como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar, esquentei, tá? Isso aqui é uma manta para esquentar. Então, eu tô esquentando lá o balão de fundo redondo. Aí, um dos líquidos, então, eu vou pegar assim, o meu ponto de ebulição que for menor, então, eu tenho dois líquidos. Vamos supor que eu tenho a água e eu tenho um líquido X, que o ponto de ebulição é 250 graus. Então, eu vou começar a aquecer e a minha água a gente sabe que é 100 graus Celsius, certo? Então, o ponto de ebulição que for menor, ele vai volatilizar primeiro. Então, ele vai começar a fazer aquelas bolinhas e vai vaporizar. Então, vamos supor aqui que seja a água. Aí, o meu líquido de menor ponto de ebulição, ele vai sair do balão, certo? Ele vai passar aqui pelo condensador. O condensador vai condensar o vapor em água, de novo, e vai passar aqui pro tubinho aqui. Beleza, a mesma coisa. Daí, o meu líquido, que é de maior ponto de ebulição, ele vai ficar aqui no balão de fundo redondo. Tá bom, mas você não explicou, então, para que serve essas entradas de água e saída de água. Essas entradas, elas servem para, não sei, essa palavra, condicionar. Tipo assim, condicionar a temperatura ali. Então, vamos supor. A gente não vai separar a mistura que seja só de água, que eu tô dando um exemplo aqui. Mas, às vezes, a gente separa mistura que os pontos de ebulição, eles são muito próximos. Então, por exemplo, assim, eu tenho um líquido X que o ponto de ebulição é 120. E eu tenho um líquido Y que o ponto de ebulição é 125. Quando eu aqueço, por mais que o meu ponto de ebulição do líquido seja 5 graus de diferença, na hora que eu tô aquecendo, ainda sobra alguns resquícios aí desse líquido quando ele vaporiza e passa para o condensador. No condensador, com essa entrada e saída de água, eu consigo
vamos falar assim, resfriar esse líquido que tá aí dentro do condensador, conseguindo passar do condensador pro potinho que a gente vai recolher o líquido, só aquele líquido que tem o menor ponto de ebulição, entendeu? Então, é para isso que serve essa entrada e saída de água, para a gente conseguir separar realmente esses dois líquidos, tá? Por conta de que quando os pontos de ebulição são bem próximos, ainda vaporiza uns resquícios aí, mesmo que a gente fale, ai, mas como assim? Não, vai vaporizar. Sim, vaporiza sim, porque na teoria, gente, é tudo uma beleza, né? A gente consegue falar que é assim assado, mas na hora do vamos ver não é bem assim, tá? Então, é para isso que serve essas mangueirinhas aí. Ficou dúvida? Porque essa é meio complicado de entender, né? Alguma dúvida? Sim, não, talvez? Nada? Tudo? Não, não tem dúvida? Então tá bom. Então, belezura. Deixa eu olhar aqui no chat se tem. Peraí um minutinho. Pronto. Não, sem dúvidas. Então tá bom. Então, tudo certo, destilação fracionada. Aqui, ó, eu coloquei duas fotinhos, tá? Pra gente comparar aqui. Deixa eu botar isso pra cá. A destilação simples. Então, olhem nessa foto aqui da esquerda. Eu tenho a destilação simples. Então, eu tenho um negocinho que esquenta, um negocinho que tchuc, vaporiza, passo pelo condensador, tchuc, e caio aqui no becker, ok? Esses conectores, tá? Não interferem na destilação simples. Então, vocês podem esquecer esses conectores na destilação simples, ok? Já na destilação fracionada, a gente tem esquentando aqui o balãozinho de fundo redondo, a coluna de fracionamento, para a gente fracionar o líquido. A gente tem tchuc, passou por aqui, a entrada e a saída de água para resfriar o líquido e cair aqui no beckerzinho. Acho que eu não comentei da coluna de fracionamento. Não comentei, acho. Bom, não sei, vou explicar de novo. A coluna de fracionamento serve para também, vamos supor, separar melhor os líquidos, ok? Então, assim, aqueles resquícios que eu falei aqui na coluna e aqui no condensador com a parte do resfriamento, para separar melhor os dois líquidos, ok? Então, é isso, destilação simples. A gente pode esquecer esses conectores, tá? Na destilação fracionada, a gente tem que ter sim os conectores para o resfriamento do líquido, para a gente poder separar melhor eles. E a coluna de fracionamento, para a gente poder separar aí os resquícios que ficaram, tá? Belezura. Parte direita aqui tem uma foto da destilação do petróleo. Então, assim, como a gente separa o petróleo? Através da destilação fracionada. Como eu expliquei, a gente pega lá, esquenta bastante, né? Faz o aquecimento e através dos pontos de ebulição, a gente vai separando aqui os ingredientes, vamos falar assim, as substâncias. Então, aqui, ó, o óleo é aquecido em uma fornalha, certo? A 400 graus, a gente pega lubrificante, parafina e asfalto, 370 óleo combustível, 300 diesel, 200 querosene, 150 gasolina e 20 graus butano e propano. Lembra que eu falei lá atrás que quando eu começo a esquentar, o que volatiliza primeiro, então o que fica vaporizando primeiro, na ebulição primeiro, é o que tem menor ponto de ebulição, tá? Então, vamos supor aqui na coluna do petróleo.
O que tem menor ponto de ebulição é o de 20 graus, que é o que está aqui em cima. Então, eu vou esquentar aqui embaixo, eu vou começar a esquentar. 5 graus, 10 graus, 15 graus, 20 graus. Deu 20 graus, por isso que ele tá lá em cima, porque ele já volatilizou, beleza, consigo tirar. Vou aumentando a temperatura, aumento, 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 cheguei no 150, que dentre todos esses outros é o de menor ponto de ebulição. Beleza, saiu a gasolina. Esquento mais, 200 graus, saiu o querosene, mais 300, diesel, e assim por diante, ok? Então, lembre-se sempre que numa coluna de destilação, o que volatiliza primeiro é o de menor ponto de ebulição, tá? Eu vou passar um videozinho aqui dessa coluna de petróleo para vocês, porque isso aqui geralmente é bem requisitado, tá? Nos vestibulares, então vamos olhar o videozinho aqui. É rapidinho, tá? Não precisa de som, só fala pra mim se vocês estão vendo o vídeo. Tipo, já mudou aí a tela pra vocês? Estão vendo uma página do YouTube? Ah, ótimo, então. Então, ó, presta atenção. Aqui vai ser onde a gente vai esquentar, tá? O petróleo pra gente pegar todas as coisinhas que a gente quer dele. Tá vendo que o calor passa aqui nessas setinhas e ele começa a subir porque ele vai volatilizar, certo? Aqui ele mostra, ó, vou até parar o vídeo, que ele mostra as temperaturas, entendeu? Então, aqui lá em cima é o de menor ponto de ebulição, 40 graus. E aí vai começando a descer, vai ficando, entre aspas, mais quente, ok? Prestem atenção no fluxo. Esquentou desse lado, setinha passando para lá. Comecei a volatilizar. O que tiver menor ponto de ebulição sai primeiro, fica lá no topo. E aí, assim sucessivamente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui é importante. Olha o que acontece dentro da coluna. Tá vendo? Essas bolinhas que ele mostra aqui, ó, é o vaporzinho. É que ele tá só demonstrando, né? Vapor, geralmente, a gente não consegue ver a olho nu, assim, né? Olhar. A gente consegue ver só aquele suor, assim, dentro da coluna de destilação. Mas é o vaporzinho. Aí, só pra vocês verem o que acontece aí com o vaporzinho. Tá? Vai saindo, 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 conforme vai esquentando, e aí vai tendo conectores para separar o que a gente quer, tá? Olha lá. O gás, temperatura ambiente. Então, é o primeiro, temperatura ambiente é 25 graus. O primeiro a sair é o gás, tchuc-tchuc, sai lá na frente. E aí, começa as outras destilações, conforme a temperatura vai ficando maior. Muito bem, pronto. Deu para entender um pouquinho? Alguém tem alguma dúvida? Então, lembre-se, petróleo é sempre destilação fracionada, tá? Não esqueçam disso. Método de líquido com líquido. Então, tá bom, se ninguém tem dúvida, vou passar para o próximo. Agora, o método gás-gás. Gente, não se esqueçam do método líquido-líquido, principalmente da destilação fracionada, tá bom? Que tem a coluna de fracionamento, que tem os conectores lá para resfriar o líquido, e da coluna de destilação do petróleo, tá? São essas coisas mais importantes. Método gás e gás. Liquefação fracionada. Estilo a coluna de fracionamento do petróleo. Só que a diferença é que aqui é tudo gás. No petróleo era tudo líquido, agora é tudo gás. Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente tem essas plaquinhas, né?
perfuradinhos aqui, tchuk-tchuk. E aí a gente vai, tem lá os gases que a gente quer separar. A gente vai injetar aqui o ar líquido, tá vendo que tá a menos 200 graus? E aí, a gente vai, só que essa coluna aqui, ela acontece meio que ao contrário. Então, ela começa do maior entre aspas, tá? Porque é número negativo. Mas é sempre do maior número negativo, tá? Para o menor. Então, aqui, o maior número negativo é menos 196. Então, aqui vai sair o gás nitrogênio. Quando eu for abaixando, ou seja, chegando mais perto do zero, né? Eu vou tendo outro líquido, outro gás aqui. Então, gás argônio. Conforme eu vou mais abaixando ainda, ou seja, chegando mais próximo do zero, eu vou tendo outro gás aqui, tá? Então, se na coluna de destilação do petróleo acontece de baixo para cima, a coluna de liquefação, ela acontece de cima para baixo, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso. Coluna de destilação de baixo para cima, coluna de liquefação de cima para baixo. Ok? Mas é o mesmo intuito, a mesma coisa, tá bom? A diferença é que um é de baixo para cima e o outro é de cima para baixo. Belezura? Nada certo, tudo certo. Vou passar aqui para próxima. Adsorção. A adsorção, todo mundo já ouviu falar em carvão ativado, né? Acho que já, porque carvão ativado, tipo, passa até comercial, assim, que a gente pode usar para pele, coisas do tipo. O carvão ativado, ele sofre esse processo de adsorção, ou seja, o que é isso? Aqui nessa fotinho da esquerda, eu tenho duas coisinhas. Vamos olhar primeiro pro lado direito aqui. Na foto da esquerda, olhando para a bolinha da direita, tá? Absorção. O que é absorção? Aqui todo mundo sabe. Eu tenho alguma coisa e ela é absorvida, certo? Se eu colocar lá, vou coar um café. Eu vou pôr o pozinho lá no filtro de café, né? E vou jogar água. Quando eu jogar água, aquela, vamos falar, borra de café, né? Ela vai, conforme a água quente vai sendo jogada ali, vai se misturando com a borra de café, e aí ela vai passando lá pelo filtro até virar o café, certo? Isso é um processo de absorção também, porque aqueles pozinhos, assim, do café, ele vai absorvendo a água, vai se misturando e vai descendo pra lá, tá bom? Então, ótimo, a absorção todo mundo sabe o que é. Se eu tenho uma blusa seca e eu colocar na água, minha blusa ela vai absorver a água e vai ficar molhada, tá? Já a adsorção, vamos pensar no café. A adsorção é aquilo que fica ali grudado nas paredes do filtro. Então, eu tenho lá o pozinho de café, aí eu coloquei a água lá, absorveu e desceu lá para minha jarra de café. O que ficou ali naquele filtro, colado ali no papel filtro, e não foi absorvido, não desceu para lá, é a famosa adsorção. Então, quando o material fica, entre aspas, colado ali no filtro, a gente chama que ele ficou absorvido, tá? Então, a adsorção é o contrário da absorção. Então, se a absorção absorve, a adsorção, ela não absorve. Ela retém lá no papel. Então, lembrem-se disso. A absorção absorve, a adsorção, ela retém as coisas, tá bom? Nessa fotinho aqui da direita, dá para mostrar, tá vendo que as bolinhas, elas ficam em volta aqui coladinhas? Essa é a adsorção. Tá bom? Cromatografia. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu tô passando porque ninguém tá falando nada, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar, tá bom? Tranquilamente. Vamos aí, eu tô aqui com o chat aberto também, se alguém quiser mandar dúvida no chat, pode mandar, tá bom? A cromatografia é legal. É a técnica usada para separar as substâncias coloradas. Então, assim, é para separar coisas que têm cor. A gente vê aqui na fotinho da esquerda, ó, que a gente tem
a gente vai colocar tchuc, 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 aqui nessa coluna de cromatografia, tá vendo? Aí, a gente colocou lá o líquido que a gente quer saber. É um líquido tudo misturado, tá bom? Aí, a gente vai passar pra cá e a gente vai adicionar, vamos supor, água, tá? O que a gente tinha que era tudo misturado, que é nessa fotinho 1 aqui, quando a gente adicionar gente, eu uso a água, mas não é água, tá bom? É solvente, é várias coisas. Eu tô falando que é água porque é o mais fácil da gente compreender, de ficar um entendimento aqui na nossa cabeça, tá? Então, vamos supor que a gente adicione água. Quando a gente adicionar água, vai ocorrer aqui, ó, igual nessa do meio, uma separação das substâncias. E aí, conforme a polaridade das moléculas, eu vou conseguir abrir a minha torneirinha e pegar, entre aspas, a cor que eu quero, tá bom? Então, a cromatografia ela é baseada na polaridade das moléculas. Eu coloco ela aqui nesse tchuk-tchuk aqui, na coluna cromatográfica. Depois, eu adiciono, entre aspas, água. Quando eu adicionar, ela vai fazer essa separação aqui da coluna do meio. E aí, eu consigo pegar a minha cor necessária. Nessa fotinho aqui da direita, das canetinhas, é legal isso daqui para explicar a cromatografia. A gente sabe que as cores que a gente tem são junção de outras cores, certo? A gente não tem uma cor assim, tipo assim, uma cor na natureza que é rosa. Não, não tem. Essa cor, ela foi misturada com uma outra para dar essa cor. Então, na cromatografia, a gente consegue fazer essa separação. Então, aqui nas canetinhas, por exemplo, vamos pegar essa vermelha aqui que tá bem forte, tá bastante, dá pra gente ver. A gente sabe que a cor vermelha é a mistura da cor rosa e da cor amarela, certo? Só que a gente vem com a canetinha vermelha, a gente não fica, né? Quando a gente escreve, não sai ali o rosa e o amarelo, sai o vermelho. Mas, pra gente fazer alguns estudos e pra as pessoas conseguirem confeccionar, por exemplo, essas canetinhas, elas precisam desse método. Então, elas vão lá, elas adicionam esse solvente que eu falei, elas passam por todo esse processo e daí elas conseguem separar as cores. Então, tá vendo aqui, ó, que aqui no vermelho aparece bastante o rosa e um pouquinho do amarelo? A cromatografia serve para isso, tá bom? E tudo isso acontece por conta da polaridade das moléculas, tá? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, misturas homogêneas, vamos relembrar. Só relembrando tudo aqui. Misturas homogêneas, sólido, sólido, evaporação, destilação simples, líquido, líquido, destilação fracionada, importantíssimo, petróleo, fotinho do petróleo, videozinho do petróleo, método gás e gás, liquefação fracionada, adsorção e cromatografia. Ok? Belezura? Agora, então, a gente vai começar aqui nas misturas heterogêneas, tá bom? As misturas heterogêneas, elas são um pouquinho mais tranquilas, dá pra... Tipo assim, são coisas que a gente consegue olhar assim a olho nu, sabe? Então, bora lá. São vários métodos, mas vai ser mais rápido a gente explicar do que os outros. Mesma coisa, método sólido-sólido, tem vários. Sólido-líquido, líquido-líquido e gás sólido, ok? Então, vamos aí separar todos eles. Vamos começar pelo método sólido-sólido. Catação. Simples e fácil. Todo mundo já cozinhou um feijãozinho, todo mundo já separou um feijão, certo? Catação é isso, ok? Separar ali as coisas. Se eu tiver dentro de um copo, bala de goma vermelha, verde e azul, e eu quero separar só a bala de goma vermelha, eu vou fazer um processo de catação. Eu vou olhar para o copo, vou ir lá dentro, vou pegar a balinha de goma vermelha e vou separar. Simples e fácil, tá bom? Catação, então. Ventilação. Através da corrente do ar, os sólidos são separados. Então, pensem assim, a gente tem sólidos com densidades diferentes, né? Aí, a gente vai colocar eles
em algum lugar, pode ser nessa peneira, igual tá nessas fotos aí. E quando a gente balançar, igual esse rapaz do lado direito está fazendo, o vento, ele vai ser arrastado. Não, o vento vai arrastar, né? Não vai ser arrastado. O vento vai arrastar o sólido de menos densidade. Então, o sólido mais leve vai ser arrastado pelo vento e o mais pesado vai ficar ali e a gente vai conseguir separar tranquilamente, ok? Então, esse é o método da ventilação. Então, a captação é só você ir lá e pegar, e a ventilação é o método que separa através do vento. A levigação, esse aqui também é importante, por mais que ele seja simples, mas ele é importante, que às vezes cai também. É através da água, o sólido é separado. Então, a gente tem o exemplo da areia e do ouro. Então, tá vendo que o rapaz aí tá colocando numa bacia, que ela é furadinha embaixo, e ele vai colocar ali na água, tá? Então, ele colocando ali na água, a água vai estar ali arrastando, e ela vai arrastar o sólido que for mais leve. E a coisinha que ficar ali dentro da bacia é o sólido mais pesado, mais denso, tá bom? Então, a levigação é através da água que separa o sólido. E a ventilação através do vento, tá? Então, vento, ventilação, levigação, água, tá? Areia e ouro, geralmente, aqui que eu dei o exemplo. O ouro fica na cumbuquinha e a areia vai sendo arrastada pela água. Peneiração ou tamização, todo mundo também já deve ter feito tapioca, né? Na vida, acho que sim, todo mundo. Eu amo tapioca e é bom que é barato, gente. Eu amo coisa barata. Tudo que é barato pra mim é melhor. Então, eu amo tapioca, que é barato e é uma delícia, né? Tá, fazer uma tapioca ali com manteiga, ai que delícia. A peneiração ou a tamização é isso. Quando eu faço tapioca, eu dou uma peneirada nela pra sair aqueles grãozinhos, sabe? Aí fica mais gostoso, fica mais fininho, fica mais gostoso. Então, peneiração é coisa simples, tá bom? Peneirar qualquer coisa. Quando eu peneiro suco de maracujá, que tem semente, eu peneiro ali, é a peneirização. E essa tamização é só um nome diferente, tá bom? Separação magnética. Então, a separação magnética é quando a gente tem dois sólidozinhos e a gente quer separar eles através de um ímã. Então, a gente coloca o ímã lá, um se gruda no ímã e o outro fica lá sobrando. Esse exemplo é muito utilizado na limalha de ferro e o enxofre. Isso aqui também cai bastante no vestibular, tá bom? Então, é a separação magnética. Aí, aqui na fotinho tem. A gente põe um ímã aqui em cima e tem a mistura dos dois. Aí, na próxima fotinho, a limalha de ferro, ela gruda no ímã e sobra o enxofre aqui embaixo. Tá bom? Separação magnética. Gente, qualquer dúvida é só me interromper. Vocês acham que eu tô falando muito rápido? Sim, não? Ou tá dando pra entender? Tá de boa? Então tá bom. Próximo. Cristalização fracionada. A gente utiliza, presta atenção, esse é mais complicadinho de entender. A gente usa um líquido para dissolver todos os sólidos. Então, a gente tem lá, vamos usar aqui essa imagem para a gente entender. A gente tem os sólidos, NaNO3, KiO3. Aí, a gente vai colocar um líquido lá para dissolver. Como sempre, o líquido universal é a água. Então, a gente dissolve esses sólidos lá na água. Tchuc, 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 dissolvemos. Aí, a gente vai aquecer a substância num processo bem lento, tá? E aí, a gente vai separar como? Um dos sólidos que estava dissolvido na água, ele vai voltar a ser sólido, então ele vai precipitar, tá vendo aqui? E o outro, ele vai continuar dissolvido na água. Aí, a gente vai pegar esse sólido que precipitou, a gente pode separar ele por um funil mesmo de filtração, tá? Aí, a gente separa, e aí, após isso, a gente vai aquecer novamente essa mistura que sobrou, que foi o KiO3 que dissolveu na água, e também vai conseguir que ele precipite. Ah, professora, mas por que você dissolveu tudo na água e aqui depois que aqueceu só um precipitou?
por conta do ponto de não, por conta do ponto de, gente, me fugiu a palavra. Quando a gente tem um líquido e vira sólido, ponto de fusão, muito bem, lembrei. Através do ponto de fusão, tá bom? Não, não é fusão, é fusão, gente. Gente, me fugiu agora. Não é fusão. Não, solidificação, não é fusão, né? Fusão é do sólido pro líquido. Oh, meu Deus do céu. Muito bem, lembrei aqui agora. Então, é por conta do ponto de solidificação. Então, cada um tem um ponto também, entendeu? Por mais próximo que eles sejam. Por isso que um precipita primeiro que o outro. E esse precipita é o quê? Virar sólido primeiro que o outro, tá bom? Então, a cristalização fracionada é isso. Dissolvo lá os sólidos na água, esquento, um precipita, aí eu filtro, tiro, esquento mais um pouco, o outro precipita, beleza, consegui separar os dois sólidos, ok? Dissolução fracionada, parecido com a cristalização, só que aqui a gente adiciona um líquido que ele dissolve só um único componente, tá? Então, aqui na fotinho, eu tenho açúcar e areia. Eu vou adicionar a água e daí a água vai se misturar com o açúcar, vai virar uma coisa só e a areia ela vai continuar sólida, certo? Aí eu espero ou ela decantar ou então eu filtro. Filtrando eu consigo separar a areia da água e do açúcar. Daí, depois desse processo, eu esquento, eu aqueço, evaporo a água e vai sobrar o açúcar. Então, eu consigo separar o açúcar da areia, tá? Então, a dissolução fracionada, eu dissolvo apenas um componente só para eu fazer o processo, tá bom? E a cristalização fracionada, eu coloco um líquido que dissolva os dois, tá bem? Fusão fracionada. O que é a fusão? Passagem do sólido para o líquido. A gente vai separar na fusão fracionada através do menor ponto de fusão, tá? Então, vamos ver aqui na fotinho. O enxofre e a areia. A gente aquece, o enxofre fica líquido, Daí, a gente consegue separar, colocar o enxofre lá em algum recipiente e a areia vai continuar sólida lá. Pronto, consegui separar tudo. Ok? Fusão fracionada, tenho que lembrar apenas que é através do menor ponto de fusão, beleza? Sublimação. Utilizada quando um sólido passa facilmente do estado sólido para o gasoso. Então, o que eu consigo aquecer, e daí eu consigo pegar o iodo que sublimou. Ele passou direto do estado sólido para o estado gasoso. De gás sólido. Decantação. Simples também, fácil, tá bom? Quando eu tenho lá dois líquidos imissíveis, ambiente. Na fotinho da esquerda eu tenho um funil de decantação, certo? Aqui serve para o óleo e para a água. Como a água fica embaixo, quando eu abrir, filtração a vácuo, tá bom? É uma filtração comum, tem um filtro lá, tem um beck, você vai colocar água, a coisa vai descer lá para baixo. Só que a gente vai, para conseguir realmente pegar todo aquele líquido filtrado e deixar lá no filtro só o que a gente realmente precisa, que a gente quer que fique retido, a gente usa uma bomba a vácuo, tá bom? Filtração a vácuo, então, é isso. Oh, meu Deus, acabou. Eu achei que ainda tinha mais coisas. Gente, nossa, eu estou muito em cima do tempo. Por hoje é só, obrigada, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos recapitular aqui 5 segundos. Rapidinho, não fiquem estressados. Desde o começo a gente vai recapitular. Misturas homogêneas. Método sólido-sólido. Evaporação, destilação simples. Método líquido-líquido. Destilação fracionada. Fracionamento do petróleo. Não esqueçam. Belezura. Método gás e gás. Liquefação fracionada. Adsorção. Cromatografia. Coloridinho, não se esqueça. Belezura. Misturas heterogêneas. Sólido-sólido. Catação, pegar o feijãozinho. Ventilação, lembra do ventilador também.
levigação, água, peneiração, tapioca, separação magnética, ímã, cristalização fracionada, dissolução fracionada e fusão fracionada. Sublimação, passagem do sólido para o gasoso, ótimo. Método sólido, líquido, líquido, líquido e gás líquido. Esses métodos aqui que vamos passar agora, eles servem para todos esses, tá? Decantação, deixei descansar lá, separei. Centrifugação, máquina de lavar que empurra todas as roupas para o cantinho. Filtração simples, cafezinho. Filtração a vácuo, carvão ativado. E é isso. Socorro. Agora, cadê vocês? Muito bem. Temos 2 minutos para conversar ainda. Belezura. Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa que vocês queiram me dizer? Deixa eu parar de apresentar. Ou tudo certo. Gente, muito obrigada, tá bom? Sem dúvidas, de boa, ótimo. Se vocês puderem depois dar um feedback, pode ser agora também, sobre a aula. Não sei o que vocês estão achando, se tá muito maçante eu ficar só falando. Se vocês querem que a gente faça outras coisas, tá bom? Pode me dar feedback, eu estou aberta aqui a sugestões, tá? Não tem problema, pode falar, Pro, eu não tô me adaptando à sua aula, eu prefiro que seja de um outro jeito, tá bom? Quero só, gente, que todo mundo consiga entender pelo menos um pouquinho das coisas pra ficar aí bem. Eu sei que EAD é um saco, porque eu faço faculdade também, e Jesus Cristo, ninguém merece, mas vamos aí, tá bom? Força! E depois a gente vai começar a fazer uns exercícios na aula, aí fica mais dinâmico também, tá bom? Prometo que eu vou mandar a lista de exercícios até semana que vem, juro, prometo, tá? Não desistam, venham pra aula toda... Ai, gente, não, pera, eu tenho um recado, quase que eu esqueço. Semana que vem, quarta-feira é feriado, né? Dia 21 de abril é Tiradentes. Mas, na terça-feira, pra gente não perder a aula, tá bom? Eu troquei com uma professora de terça-feira que ela dá aula assíncrona, que ela só grava e manda o vídeo pra vocês. Aí, a nossa aula da semana que vem vai ser na terça-feira, às 11 horas da manhã. Eu vou pegar essa aula da professora só pra gente não ficar sem aula, tá bom? Por causa que, como é muito conteúdo, daí a gente precisa fazer, tá bom? Mas aí pra também não dar aula no feriado, né? Porque Deus é mais, né? Ficar dando aula no feriado pra vocês, coitados. Eu vou mandar um recadinho lá no grupo, mas só pra avisar aqui vocês, tá? Que então na aula da semana que vem é na terça às 11, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Desculpem qualquer coisa, me deem um feedback aí se vocês estão gostando ou não. Se quiserem mandar no particular no WhatsApp pra mim, pode também, tá? Estou aberta às sugestões. Beijos, boa aula, boa semana. Até hoje à noite os conteúdos vão estar no Classroom, tá bom? E é isso, meus amores, muito obrigada. Beijo pela aula e tchauzinho. Até terça-feira da semana que vem.